que a gente olhe tudo e pense nesses estratos. Não é melhor? A gente primeiro olha tudo e pensa o aspecto narrativo, olha tudo e pensa o aspecto imagem, olha tudo e pensa o aspecto som, olha tudo e aí pensa as questões discursivas, assim, que aí a gente já separa tudo, fica melhor para descrição depois e para a gente argumentar como é que a gente fez a oficina, fez a análise e tal. Tá. Narrativa, imagem, som e discursividade. Depois a gente fala da representação e da comunicação, que são aspectos mais técnicos e pragmáticos também. Tá. Então agora a gente vai fazer o quê? Pode falar do narrativo, né? Tá. O que tu acha? Pode ser? Tá, o narrativo é o quê? As duas poesias? Assim, o que está sendo dito, né? O que aparece como o dito no texto, verbal, escrito, oral, né? O que as imagens estão narrando também. Tá. Pode ser? Pode. Então vamos. Se a gente trabalhar um nível desse por encontro, aí a gente vai ter um livro, não vai ter um capítulo. Então, vou dar play. Dá. Eu vou diminuir um pouco o som, que aí a gente pode falar. Aí tu vai mandando eu pausar aí a gente vai falando concomitantemente e vamos. Olha aí, já tem assim, apresenta, né? Aí veja bem. E aí o lado de fora, né? Então, eu presumo que toda. Máquinas de lavar. Máquinas de lixar. Máquinas de furar. Máquinas de curvar. Máquinas de dobrar. Máquinas de engarrafar. Máquinas de empacotar. Máquinas de ensacar. Máquinas de assar. Máquinas de faturamento. Champanhe por atacado. Artigos orientais. Institutos de beleza. Metais preciosos. Peleterias. Salões para banquetes e festas. Condimentos e molhos. Botões a varejo. Roupas de aluguel. Tântalo. Panelas de pressão. Rolos compressores. Sistemas de segurança. Vigilância noturna. Vigilância industrial. Interruptores de circuito. Iscas. Encanadores. Alambrados. Supressão de ruídos. Então, do ponto de vista do texto, me chama a atenção o fato de, normalmente, o verbal, oral, da narração, casa com determinadas imagens que ilustram o que está sendo dito, né? Então, as máquinas de lavar e tal. E, em determinados momentos, há um furo, e o furo é uma ironia, né? Uma imagem que não complementa o verbal, como na maioria das vezes, né? Que é aquela série que é interrompida, né? A interrupção da série. Isso. Quer dizer, a maquininha, e embora essa máquina, em geral, ela é meio deslocada, né? Que é uma figurinha, né? Isso. Anúncio de jornal, não sei. Nem sempre ela é a máquina mesmo, né? Não, ela é uma representação da máquina, né? Isso. É um significante do significante da máquina, né? Se a imagem é um significante da coisa, substitui a coisa, né? Você tem uma imagem da imagem, uma outra forma de representar a imagem. E de fato é isso, faz um furo nessa repetição, né? Que é a repetição do casamento entre
o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. E aí, esse furo produz uma equivocidade, né? Isso. Mais explícita, né? Uma deriva de sentido mais explícita. Uhum. Mais alguma coisa? Podemos continuar? Vamos continuar. Doenças da pele. Doenças do sangue. Doenças do sexo. Doenças vasculares. Doenças das senhoras. Doenças tropicais. Câncer. Doenças da velhice. Empresas funerárias. Coletores de resíduos. Papéis transparentes. Vidro fosco. Gelatina copiativa. Cursinhos. Amortecedores. Resfriamento de ar. Retificadores elétricos. Tesouras mecânicas. Ar comprimido. Cupim. Mourões de cerca. Mudança de piano. Relógios de igreja. Borboletas de passagem. Cataventos. Cintas abdominais. Produtos de porco. Peles cruas. Peixes ornamentais. Decalcomania. Peritos em exames de documentos. Peritos em imposto de renda. Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpa fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. Yoga. Anéis de carvão. Anéis de formatura. Purpurina. Cogumelos. Extinção de pelos. Presentes por atacado. Lantejoulas. Sereias. Souvenirs. Soda cáustica. Retificação de eixos. Varreduras mecânicas. Expurgo de ambientes. Revólver para pintura. Pintores a pistola. Cimento armado. Guinchos. Intérpretes. Refugos. Sebo. Alguma observação ainda do lado de fora? Eu acho interessante, mas eu não sei se entra aqui, eu acho que não, acho que é na imagem. O Andy Arrow, né, que aparece. Uhum. Porque talvez aí a gente tenha a superposição, ver se a gente já coloca isso na imagem ou não. Porque ele está trazendo o jornal de serviço, que seria tipo anúncio, né? Uhum. Anúncios. Só que isso não é um anúncio, isso é uma poesia do... De João Cabral, né? Não, do João Cabral é outra. Essa aí do outro. Que saco. Aparece lá no final. Tá, é uma poesia do outro poeta que a gente tem. E, então, não é um anúncio de jornal, é uma poesia e também é arte, né? E também é um outro tipo, e também é arte visual, sei lá, quando ele puxa o Andy Arrow, que talvez seja o cara que faz a síntese, né? Da produção em série com a arte, não sei o que a gente pode pensar a partir disso, talvez seja mais imagem do que narrativa, né? Mas não, a gente vai ter muito o que falar na imagem, porque é uma colagem, né, de coisas que parecem fragmentadas, então elas têm um circuito dado pelo verbal, né? O que aparece está sempre subjugado ao verbal, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que rompem, né? E que produzem um outro efeito de sentido, né? Agora, me chama a atenção essa quebra, justamente, né? Entre o verbal e o visual, né? E esse visual, né, de vez em quando, fura, né? Por exemplo, cupim. O que cupim tem a ver com essa sequência de temas, né? Então, argumentativamente, ele começa com determinados grupos, né? As máquinas, as doenças, o corpo, não sei o quê. E aí a gente pode catalogar também direitinho quais são os assuntos, os grupos, né, em que ele encadeia significantes.
Vamos ver de novo o lado de fora ou continua para o lado de dentro? Me diz. Vamos ver de novo o lado de fora, só para a gente marcar essas coisas. Tá. Metade, ó, do vídeo. São 6h19 aqui, 2h48 é o lado. O sujeito faz tanta coisa em 6 minutos, é louco demais, né? É ótimo. Muito 1000 bem. cambalhotas. Eu tenho os dados do filme, das poesias. Oi? Eu tenho os dados do filme, das poesias e tudo mais naquele texto. Então é Tá. só a gente pegar, a gente não precisa se preocupar. Os dois poetas. Ótimo. Ótimo. Máquinas de lavar. Máquinas de lixar. Máquinas de furar. Máquinas de curvar. Máquinas de dobrar. Máquinas de engarrafar. Máquinas de empacotar. Máquinas de ensacar. Máquinas de assar. Máquinas de faturamento. Máquina de faturamento entra modo. Champanhe por atacado. Artigos orientais. Institutos de beleza. Metais preciosos. Peleterias. Salões para banquetes e festas. Condimentos e molhos. Botões a varejo. Roupas de aluguel. Tântalo. Aí entra Panelas esse. de pressão. Rolos compressores. Sistemas de segurança. Vigilância noturna. Vigilância industrial. Interruptores de circuito. Iscas. Encanadores. Alambrados. Supressão de ruídos. É interessante que nesse ponto aí começa Doença. a quebra, né? Então tem um ponto aí que quebra, já não tem mais nenhuma equivalência entre o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. Aí volta. E aí, assim, a coisa do corpo feminino também, né? Do máquinas de ganhar dinheiro, uma coisa assim, de faturar. Doenças da pele. Doenças do sangue. Doenças do sexo. Doenças vasculares. Doenças das senhoras. Doenças tropicais. Câncer. Doenças da velhice. Empresas funerárias. Coletores de resíduos. Papéis transparentes. Vidro fosco. Gelatina copiativa. Cursinhos. Amortecedores. Resfriamento de ar. Retificadores elétricos. Tesouras mecânicas. Ar comprimido. Cupim. Mourões de cerca. Mudança de piano. Relógios de igreja. Borboletas de passagem. Cataventos. Cintas abdominais. Produtos de porco. Peles cruas. Carlos Drummond de Andrade. E calcomania. Do Carlos Drummond de Andrade, essa poesia, tudo que está sendo dito até agora. Olha. Jornal de serviço é a poesia, né? Então, ele pega duas poesias, na verdade. Ele trabalha com duas poesias. Uma do Carlos Drummond de Andrade e outra aquela do... Quando começa o lado de dentro, é Os Mal-Amados, do João Cabral. Aham. E é interessante porque jornal de serviço. De serviços, né? Uhum. Isso lembra também uma relação com um telejornal, né? Com um jornal, né? Então, intertextualmente, convoca para a gente uma interdiscursividade de anúncio de comércio também, né? De crítica a esses jornais, ou telejornais, ou cinejornais. Tá. Sim. Tu vê páginas amarelas. Páginas amarelas, isso. Aquelas que nem tem mais, né? Ultrapassado. Sim, seria uma leitura diagonal, aqui está, uma leitura em diagonal das páginas amarelas. Daí as máquinas, champanhes, produtos, roupa, tântalo, sei lá o que é tântalo, panela de pressão, Tem aí o poema, né?
Tem aqui o poema. É exatamente isso que ele está. Que a narrativa até aqui, a verbal, é a do poema. Sim. Tá. Produtos de porco. Peles cruas. Peixes ornamentais. Decalcomania. Peritos em exames de documentos. Peritos em imposto de renda. Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpa fotos. Fogos de artifício. Sucos especiais. Yoga. Yoga muda o tom. Anéis de carvão. Anéis de formatura. Purpurina. Cogumelos. Extinção de pelos. Presentes por atacado. Lantejoulas. Sereias. Souvenirs. Soda cáustica. Retificação de eixos. Varreduras mecânicas. Expurgo de ambientes. Revólver para pintura. Pintores a pistola. Cimento armado. Guinchos. Intérpretes. Refugos. Sebo. É interessante essa coisa, pistola, né? Pintores armados, cimento armado. Quer dizer, nesse encadeamento você tem essa ambiguidade de hora está falando de uma máquina, de um instrumento, hora está falando de um campo semântico da violência, uma formação discursiva ligada à violência, né? A pistola, o armado. Depois, segurança, né? Depois tem mostra o cinturão do cara e fala de segurança, que continua na violência, né? Sim. Pintores a pistola é muito bom. Sim. Tá, daí é isso. Aí o lado de dentro. Mais alguma coisa do aspecto narrativo do lado de fora? Então, o aspecto narrativo tem a questão do poema, e o poema é uma colagem, né? Uma bricolagem ligado a umas páginas amarelas, a um catálogo de produtos e serviços. Então, do ponto de vista narrativo, a gente só tem esse acúmulo de texto, né? Sim. As imagens, elas narram, então, tirar aqui um pouco do som. Elas narram essa bricolagem, né? Ela é o que a gente estava dizendo, né? Uma hora elas estão a serviço da narração, né? Da locução. E tem esse efeito de sentido de uma formação discursiva mesmo ligada ao universo tecnológico, urbano. E aí entra aí uma coisa de moda que tira, né? Tanto uma coisa ligada já a uma moda antiga, fotos antigas, fotos de gente morta. Que aí já não é urbano exatamente, né? Porque as outras imagens são muito da velocidade, do caos da cidade, dos signos da cidade. Mas aí, entra de vez em quando uma imagem que não é do urbano, não é do contemporâneo. Aquele esqueleto, acho que é um negócio de anatomia, né? Sim, o manual de anatomia. Abre. O tórax, né? Sim. Então, a narração das imagens, ela tem a ver, ou o encadeamento das imagens, que tem a ver com a representação, né? Quer dizer, cupinha é aquilo de... Estou precisando aqui, porque está aparecendo uns cupinhas aqui. Quer dizer, tem câncer solto do poema, né? Peles cruas, bababá, sereias, guinchos, refúgio e sebo. Então, as imagens, ela tem esse aspecto
do industrial, do urbano, né? Excesso ligado à produção capitalista em geral, à produção da vida urbana, mas tem coisas que também rompem nessa narração, nesse encadeamento de imagens, coisas que rompem, fazem um furo, aí começa o lado de dentro. Podemos ver o lado de dentro? Vamos. Tem alguma coisa aí que você quer acrescentar? Não, vamos ver o lado de dentro. 2h49 começa o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde escreveram meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. O amor voltou para comer os papéis onde refletidamente eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Como é maravilhoso, hein? E aqui a única recorrência é a referência ao tempo e ao relógio, né? Uhum. Diferente do lado de fora, o lado de dentro, a imagem não tem nada a ver com o que é narrado no poema, né? A não ser isso, a ideia de um tempo que passa e a ideia de um relógio também, que fala em relógio e aparece, né? Reiteradamente o relógio, né? Marcando os segundos, os minutos, o tempo, né? Fora a repetição também que a imagem cria, né? Que é de trabalho, né? De trabalho, exatamente. E isso é o lado de dentro, né? Uhum. E é interessante porque o olhar da gente é posto sempre atravessado por esse ponteiro do relógio. Uhum. Então, o lado de dentro, ele está marcado pelo tempo, por essa metáfora de tempo que está ali posto, né? Uhum. Tempo de vida, né? Também, se a gente for pensar, né? Sim, tempo de vida. Aí, exato, e aí vem o campo discursivo mesmo, né? As formações discursivas afetadas por esse jorrar aí de equivocidade né, e de abertura de sentido que o poema traz, né, e que a imagem traz, esse casamento do sonoro com o visual, né?
atravessado por essa narração do poema, por essa declamação do poema. Ali parece, né, que ele pega o poema e ele vai fazer, então, um filme, né? Com uma cena, com um roteiro extremamente limitado, né? Um roteiro curto, sei lá, repetitivo, né? Mas parece que o filme, ali o que ele cria de filme que não é colagem, que não é desenho, sei lá imagem pura, né? Mas nesse segundo momento, ele pega a narrativa e ele pega o texto, né? E a voz e vai fazer um pequeno roteiro, né? Interessante. Sim. Quer dizer, de todo jeito, é o verbal que vai determinar o visual e o sonoro, né? O verbal, ele já está produzido no outro lugar, que é no literário. Então, ele desloca, ele pega esse verbal, né, desloca, e a deriva principal já está dada aí. Ele deriva do discurso literário para esse discurso imagético e visual, para esse outro campo de significação. Mas, de todo jeito, mantém algumas determinações. Então, a determinação do real, vamos dizer assim, né? Do real do trabalho, do real do tempo. Do corpo, né? Do corpo, tem muita questão do corpo, né? Do gesto, do gesto, é verdade. Então, o narrativo é um narrativo que encontra uma outra narratividade sonora e visual. Narrativo literário se desloca, a equivocidade é essa, né? Traz os mesmos sentidos que estão no literário, mas desloca esses sentidos ao mesmo tempo que mantém com eles uma relação de subordinação, né? Reconfigura, né? Mas também tem ainda, mesmo que nessa reconfiguração intertextual e interdiscursiva, ainda tem uma subordinação ao verbal, né? Mesmo quando o visual e o sonoro não complementam o verbal, mas se mantém num contraponto. Então, ora é uma relação metonímica e de espelhamento entre os dois universos discursivos, e ora é uma relação de deriva completa, de contraste, de contraponto, de ironia, ou de deriva completa. De equivocidade, em que o que está sendo visto não tem nada a ver com o que está sendo declamado. Não sei, porque é o trabalho, né? Todas aquelas coisas, tudo que está sendo dito, né? O amor comeu metros e metros das minhas gravatas, dos meus exames de urina, dos meus exames de sangue, sei lá né? Eu não acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver nesse sentido do pulsional, né? Que é a transformação da energia libidinal em trabalho que vai dar esse consumo, né? Quer dizer, o trabalho, na verdade, não é sem sentido, porque o que ele está mostrando é como que esses metros foram gastos, né? Como que essa pessoa se desgastou, como a sua fantasia
o grande poeta, o grande atleta, o grande não sei o quê, né? Ele vai reduzir a vida do sujeito na imagem ao trabalho. Mas aí, quando você fala o trabalho, veja que o que ele está dizendo que é o amor, né? Então, qual é o sentido de trabalho aí? Ou que campo semântico é esse? Que significante é esse em que ele representa o amor? Né? Então, o sentido de amor dado pelo visual é trabalho. Então, de fato, você tem assim, se a gente for pensar naquela minha ideia de pensar imaginário, simbólico e real, os campos, as formações discursivas aqui, elas são congregadas nesse corpo artístico, nesse corpo textual, significante, que é o filme, a partir desse deslocamento, né? Então, eu tenho o deslocamento discursivo entre, né, o discurso literário e o discurso cinemático, não sei bem como a gente pode dizer, mas audiovisual, afetado por isso, pelo pulsional, pelo libidinal. Mas, de todo jeito, o sentido de amor, para ele, qual é? Quando se coloca diante do imagético e do sonoro. É trabalho, né? Que é o que você interpretou. Mas isso também é uma interpretação possível. Né? Isso, como eu falei lá na oficina, é um gesto de interpretação seu, né? Porque a Sim, gente pode pensar que é outra coisa, pode pensar que é outra coisa. que é o tempo, né? Que é a temporalidade, que é o simbólico no sentido do humano fazendo coisa. Né? E fazer, aí tem o fazer do trabalho, tem o fazer-se no tempo, o desfazer-se no tempo. Bem, é um outro lugar interpretativo para essa mesma relação entre imagem e verbo, né? Imagem e texto verbal. Vamos ver de novo? Quer acrescentar alguma coisa? Vou dar Não, play. acho que tá, tô pensando. Acho que é isso. Vamos ver. Fulgos. Sebo. – 46, lado de dentro. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor. Quando ele fala do amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato, então tem uma coisa do trabalho aqui, mas tem o que pode também significar essa desconstrução, né, essa destruição de uma casa, de um interior, né, de um interior de uma residência. Isso, pode. Então tem uma coisa que, quem é o amor que comeu? Né? O amor comeu é um trabalhador destruindo uma interioridade aqui, no interior de uma residência. Então você tem essa equivalência entre o verbal dizendo o amor comeu tal, 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 tal coisa, e o trabalhador repetidamente desconstruindo. Uma demolição, né? É uma demolição aí. Então se tem o sujeito da oração, o amor comeu, a ação do sujeito, amor, né, sujeito amor, né, tem a ver com o cupim, né, também, né? Aquele cupim, essa coisa que corrói, que come. E o cupim aqui, ou o amor, é um ser humano
né, com uma marreta. A ação desse ser humano, ele age aqui fazendo isso. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. É interessante que aí muda, né? Uhum. Então, o amor que come é uma mulher limpando o chão, né? Com esse reloginho passando aí, né? O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Porque tem uma coisa da repetição, né? Então, as 3 imagens se repetem. E, ao mesmo tempo, no verbal, o que se repete é o amor comeu, né? É um sujeito e um verbo, né? Mudando apenas o objeto comido. Então, a imagem produz uma repetição e ao mesmo tempo, se alterna essa repetição em 3 situações diferentes, né? O trabalhador desconstruindo, o trabalhador carregando os baldes de uma possível descarregar da desconstrução, e uma mulher fazendo um gesto repetitivo de limpeza, né? Enfim. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. O amor voltou para comer os papéis onde refletidamente eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que... Interessante porque as pequenas alterações que acontecem, né? Tanto do ponto de vista sonoro, quanto do ponto de vista visual. Então, há repetição e pequenas alterações ou modos de enxergar essa repetição. Então, um plano que é geral, depois ele vai para um plano detalhe, ou para um, né, plano médio. Aqui, ele muda na montagem o plano, mas continua a repetição. Então, metonimicamente, a gente sabe quais são o grupo de imagens, né, que estão sendo repetidas, né? Essa pessoa subindo a escada com um balde, a pessoa com a marreta destruindo lá, a mulher limpando aquele mesmo piso. Então, a repetição está nesses níveis e tem metonimicamente pequenas alterações nessa repetição. Enquanto o poema também está repetindo, o amor comeu, o amor comeu, o amor comeu, o amor comeu. Uhum. É uma equivalência de 2 campos de significação aí, né? Em termos do funcionamento dessa repetição. Escava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.
E o som repetindo, né? Então, a gente poderia, por exemplo, só olhar o narrativo, e o narrativo já traz para a gente uma série de possibilidades interpretativas, né? Sim. E aí agora a gente olhar o sonoro e o visual, né? Nessa relação com o narrativo, Tá. com o verbal, pelo menos. Com o oral escrito e o oral, quer dizer, o verbal escrito e o verbal oralizado. Lado de dentro e lado de fora, né? Por que que ele coloca esses dois lados? Que corpo é esse, né? Tem um lado de fora e tem um lado de dentro. Então, se eu penso a obra como um corpo, e esse corpo fala, né, esse corpo pensa, que posições são essas que ele vai construindo para a gente? Dado só pelo verbal, dado pela imbricação, né, material aí entre o verbal e o visual, o verbal oral, o verbal escrito, o verbal visual e o verbal sonoro. Quer dizer, a imbricação entre o verbal oral, o verbal escrito, o visual e o audiovisual, né? No sentido dos ruídos e das músicas. Uhum. Porque tem a música, né? E a música ela é importante nessa pontuação, né? Nesse efeito de sentido, né? De reforçar a repetição ou de reforçar alguns destaques, né? Uhum. Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, que efeitos de sentido a música produz? Vamos ver o visual e vamos ver o sonoro junto? Posso colocar de novo? Dá para pensar a música? Essa música. Veja bem. Lado de fora. Máquinas de lavar. Máquinas de lixar. Máquinas de furar. Máquinas de curvar. Máquinas de dobrar. Máquinas de engarrafar. Máquinas de empacotar. Máquinas de ensacar. Máquinas de assar. Máquinas de faturamento. Entra música, Champanhe por atacado. Artigos orientais. Institutos de beleza. Metais preciosos. Peleterias. Salões para banquetes e festas. Condimentos e molhos. Botões a varejo. Roupas de aluguel. Tântalo. entra outro som, Panelas de pressão. Rolos compressores. Sistemas de segurança. Vigilância noturna. Vigilância Parece industrial. uma Interruptores de circuito. Iscas. Encanadores. Alambrados. Supressão de ruídos. aí os ruídos são suprimidos. Doenças da pele. Doenças do sangue. Doenças do sexo. Doenças vasculares. Doenças das senhoras. Doenças tropicais. Câncer. Doenças da velhice. Empresas funerárias. Coletores de resíduos. Aí você tem um diálogo, né, de instrumentos aí, de ruídos. Quer dizer, é um contraponto, né, Uhum. que os ruídos trazem. Um ruído repetido, bate-estaca, e aí tem o quer dizer, um eco que faz contraponto
e, ao mesmo tempo, complementa. Sim. Papéis transparentes. Vidro fosco. Gelatina copiativa. Cursinhos. Amortecedores. Resfriamento de ar. Retificadores elétricos. Tesouras mecânicas. Ar comprimido. Cupim. Mourões de cerca. Mudança de piano. Relógios de igreja. Borboletas de passagem. Cataventos. Cintas abdominais. Produtos de porco. Peles cruas. Peixes ornamentais. Decalcomania. Peritos em exames de documentos. Peritos em imposto de renda. Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpar fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. Yoga. Anéis de carvão. Anéis de formatura. Purpurina. Cogumelos. Extinção de pelos. Presentes por atacado. Lantejoulas. Sereias. Souvenirs. Não tem, assim, tipo um trombone, alguma coisa assim que parece rasgar, né? A percussão bate-estaca ali, né? Então vem um rasgo que é um rasgo já mais, como eu diria, uma sonoridade, né? Um tá baixo e o outro tá muito alto, né? Uhum. Bum, 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 bum. E o outro vem. Se contrapõe completamente, ao mesmo tempo complementa, se harmoniza Uhum. em temporalidades que são diferentes, né? Então tem uma temporalidade aqui, né? Aí vem um outro compasso, né? Mas que se complementa nesse compasso aqui, né? Então um aqui está repetido e aí entra o outro que quebra o compasso, ou que dá, não sei. Precisa falar com alguém da música para ver. Pois é, que difícil. Que parece uma metade de compasso posta aqui. E a música entra na narrativa também? Não, não, isso já seria um outro nível mesmo, assim. Quer Isso dizer, vai entrar no som, música e som. mas assim, a música, ela produz um efeito de sentido narrativo também, Pois né? é, porque eu acho que sim. Acho que dá para puxar ela no narrativo também. É. Né? E é isso, assim, se a gente for usar esse conceito da SUSE de imbricação material, né? Uhum. Na verdade, a gente tem, de fato, uma coisa que, diferente do que a Suzy fala, porque a Suzy fala em contradição, né? Em contraponto, alguma coisa assim, em completude desses níveis e tal, mas a pulsão de completude, né? Eles trabalham cada um na sua incompletude, né? Essas materialidades significantes, ou esses significantes, mas tomados por um desejo de completude, né? Uhum. Um excesso, um plein d'essence, né? Então, a ideia é não deixar vazar sentido, né? Ao mesmo tempo que vaza, né? Porque... Deixa eu pegar aqui meu carregador. Acabando a bateria. Porque é isso, assim, o que eu penso é que quando você usa música, quando você usa imagem, e quando você usa o verbal, o oral e o verbal escrito, você está reforçando sentidos, né? Então, tem um desejo de plenitude de sentido, mesmo que seja uma plenitude impossível Uhum. de alcançar, obviamente, mas o efeito é esse, imaginário é esse, né? O imaginário é que
se produza no espectador uma plenitude de sentido, ocupando as dimensões que são dimensões, né, visuais, sonoras, né, auditivas no sentido, né? Então, penetrar por todos os poros, né? Sim. Nossa, que esforço, né? É, E como tem que pensar a coisa para produzir um filme. exato. Exato, Um exato. negócio de 6 minutos, que trabalhão. É isso, né? E discursivamente é muito interessante, né? A gente pensar tanto do aspecto discursivo quanto do aspecto do funcionamento, né, psicanalítico, sei lá, né? Sim. É bem interessante. Doenças da pele. Doenças do sangue. Doenças do sexo. Doenças vasculares. Doenças das senhoras. Doenças tropicais. Câncer. Doenças da velhice. Empresas funerárias. Coletores de resíduos. Papéis transparentes. Vidro fosco. Gelatina copiativa. Cursinhos. Amortecedores. Resfriamento de ar. Retificadores elétricos. Tesouras mecânicas. Ar comprimido. Cupim. Sim. Mourões de cera. E é interessante também, aí no verbal, né, o tom de voz, né, o modo de narrar, né? Esse modo de narrar produz um efeito de um narrador de comercial, né, enumerando coisas, mas cupim, muda o modo de narrar, muda a posição, né? Uhum. Então produz um outro efeito de sentido, assim. Ele vai enumerando no tom de voz, repetitivo, e aí vem cupim. Uhum. Funciona como ponto, né? Sei lá. Sim, exatamente. Dores elétricos. Tesouras mecânicas. Ar comprimido. Cupim. Mourões de cerca. Mudança de piano. Relógios de igreja. Borboletas de passagem. Cataventos. Cintas abdominais. Produtos de porco. Peles cruas. Peixes ornamentais. Decalcomania. Peritos em exames de documentos. Peritos em imposto de renda. Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpa fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. Fogos de artifício. E aí, o que ele fala? Especiais. Yoga. Deixa eu ver se não tem a ver com Papelão. as estrofes Detetives particulares. da poesia. Oi? Acho que pode ter a ver com as estrofes, É. porque cupim é ao final de uma. Ah, tá. Tântalo é o final de uma. Máquinas de faturamento. Tântalo. Supressão de ruídos. Coletores de resíduos. Cupim. Decalcomania. Yoga. E soda cáustica. Sebo. Sim. São as mudanças de estrofe. Pontuações, né, que Aham. ele dá na oralidade, assim. Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpa fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. Yoga. O que ele fala aí nessa palavra, yoga? É um final de estrofe. Limpa fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. O que ele mostra com yoga? Hã? O que ele mostra, é isso? Não, eu não estava entendendo se ele falava yoga. Não entendi a palavra. Ele fala yoga. É yoga. Uhum. Yoga é Preparação de papéis de casamento. Representantes de papel e papelão. Detetives particulares. Tira manchas. Limpa fossas. Fogos de artifício. Sucos especiais. Yoga. E aí você tem uma outra
uma mudança que é a música, né? Também a música marca essa mudança. Aí, né? Então, se no escrito tem um espaço em branco, né? Entra aí parece um violino, né? Uhum. Que marca uma mudança aí de foco, não sei, de... Sucos especiais. Yoga. Anéis de carvão. Anéis de formatura. Purpurina. Cogumelos. Extinção de pelos. Presentes por atacado. Lantejoulas. Sereias. Souvenirs. Soda cáustica. Retificação de eixos. Varreduras mecânicas. Expurgo de ambientes. Revólver para pintura. Pintores a pistola. Cimento armado. Guinchos. Intérpretes. Refugos. Sebo. Tem uma percussão aí o tempo todo também. Luca, vamos parar aqui agora, daí a gente vê depois Vamos. a música do lado de dentro. Aham. Paramos na música quando a gente ia ver o som lado de dentro, né? Isso, paramos no lado de dentro. Igual, pois é, igual. Todas essas coisas elas vão se cruzar, né? A gente tá. Porque a música e o som também isso, né? Reforçam a narrativa Uhum, sim. e pontuam a narrativa, né? Muito interessante. Muito bom. Sim. Funciona como pontuação mesmo, eu acho, né? São as Isso. vírgulas da cena. Também. Exato. Uhum. Exatamente. E, às vezes, como negrito, itálico, né? No sentido de enfatizam determinadas palavras e determinadas imagens, né? Uhum. Isso. Então, tá. Querido, Ótimo. eu achei lindo, aprendi muito contigo. Ah, eu também aprendo muito contigo. Que ótimo. Adorei. Beijo, adorei. Beijo até quinta, às 9 e às 8. Tá jóia. Se tu precisar dormir um pouquinho mais, me avisa, não tem problema. Eu não sei. Se eu não aparecer é porque eu não posso nem avisar que eu estou dormindo. Não, se tu for que estiver muito cansado no dia anterior, aí a gente marca mais tarde. Tá. Não, assim, quarto da aula até às 18, aí eu venho para casa. E normalmente a única coisa que eu faço é assistir Big Brother. E Tu aí, faz isso? faço, claro. Eu assisto essa porcaria. Assiste essa porcaria, olha só. Então tá, que bom, né? A gente tem que fazer umas coisas sem sentido mesmo. Não, eu preciso de drogas de alguma vez. Tem umas drogas que eu uso, que eu me permito usar. Claro, não, isso aí está disponível, né? Grátis ainda. Grátis não, né? Mas E igual a gente paga e paga caro, né? Exato. Então tá, querido. Beijo amoroso e saudoso, viu? Com muita saudade de você. Eu também. Um beijo. Beijo.